Glória a Deus. Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias. Mateus 24, verso 12 e 13. Mas eu peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas. Mateus 24, 12 e 13. Na última sexta-feira, nós tivemos um pequeno grupo, PG, o nosso PG, nosso pequeno grupo de jovens lá em casa, e nós assistimos um filme chamado Deixados para Trás. Nós assistimos esse filme, depois debatemos esse filme. Foi bênção de Deus, e baseado em tudo que nós vimos, o Senhor começou a despertar algo dentro de mim, e para trazermos essa palavra para a igreja nesta noite. Amém, queridos? Vamos ler então, Mateus 24, 12 e 13, versos 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estenda as mãos para cá, irmãos, me abençoa. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, com a nossa melhor salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 24 é conhecido, irmãos, como a escatologia de Jesus Cristo. Você quer saber? Escatologia é a matéria, para você que não conhece, é a matéria na teologia que estuda as coisas concernentes aos últimos tempos, as coisas concernentes ao fim. Esse capítulo 24 de Mateus é o próprio Senhor Jesus falando sobre o final dos tempos. São palavras do próprio Cristo. O livro de Apocalipse é importantíssimo. 1º e 2º Tessalonicenses é importantíssimo, que trata também de coisas concernentes ao fim, as últimas coisas. Mas Mateus, todo o capítulo 24, é o Senhor Jesus dando uma ideia para nós e falando de como acontecerão as coisas no fim. E nessa noite, nós vamos falar, porque muito se é pregado sobre a alegria de chegarmos ao céu, a alegria de vivermos para sempre com Jesus, a alegria que será do arrebatamento. A alegria, nós pregamos e nós ouvimos pregações em alguns lugares, outros nem pregam mais sobre a volta de Jesus, mas Jesus voltará e rearrebatará de verdade a sua igreja. Mas muito pouco se falam daqueles que serão deixados para trás, dos deixados para trás. E agora o amém, aleluia, acabou. O amém, aleluia, acabou. Nós começamos lendo: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Na minha tradução está por aumentar a maldade, mas a iniquidade, na maioria das Bíblias está escrito: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Deixa eu falar uma coisa para vocês: só esfria o que um dia teve quente.
só esfria o que um dia já esteve fervendo. Hoje não ferve mais. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E pelo fato do amor de muitos começarem a esfriar, devagarinho nós vamos abrindo concessões. Ah, mas não é bem assim. A gente está aqui, a gente prega, irmãos, contra o pecado, e nós pregamos na palavra de Deus. O pecado está na literalidade. Muita gente, não é bem assim, pastor, não, isso é lá do tempo de, não, agora não é assim. Nada mudou. A Bíblia trata pecado como pecado. E o aumento da iniquidade, então o amor vai se esfriando, e a gente começa aquilo que há algum tempo causaria na gente até mesmo causaria na gente assim, um certo escândalo, nós ficaríamos escandalizados. Hoje nós já estamos vendo com uma certa normalidade. E por que nós estamos vendo com uma certa normalidade? Porque o amor foi se esfriando. O amor por Deus, o amor pelas coisas do Senhor foi se esfriando aos poucos. E a gente não foi notando. A gente começou a empurrar o nosso evangelho. Eu estou falando para crentes e pessoas que estão nos assistindo, que de repente não são crentes, mas estão nos vendo. Mas nós começamos a empurrar o nosso evangelho com a barriga. Eu sempre falei isso aqui e vou falar até Jesus voltar. Quando nós começamos a empurrar o nosso evangelho com a barriga, porque ele tem pouca importância para nós. É porque o aumento da iniquidade fez que o nosso amor se esfriasse. A gente muitas das vezes vem para a igreja como se fosse uma obrigação. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, ai meu Deus, hoje tem culto, ai meu Deus do céu. O amor se esfriando, e nós precisamos, irmãos, manter a chama acesa dentro de nossos corações, nos mantermos perseverantes, porque só a perseverança vai nos garantir a salvação. No verso 13, aquele que perseverar até o fim, não é uma fase da jornada, não é no início da jornada e depois desanima, é toda a jornada. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas tem que haver perseverança, tem que haver continuidade. No verso 21, está escrito assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus, mas aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Você já imaginou, irmãos? Tão grande tribulação como nunca houve no mundo, e nem jamais haverá. Isso ocorrerá para aqueles que, por aumentar a iniquidade, foi deixando que o amor pelas coisas de Deus fosse se esfriando. E não vai ser molezinha não, gente. Vai ser complicado demais, porque a igreja será arrebatada, a igreja subirá com o Senhor, a igreja vai estar em êxtase e alegria, vivendo para sempre ao lado do Senhor. Mas será
triste, tenebroso. Eu não consigo descrever com palavras e nem a minha mente alcançar o quão horrível será ser deixado para trás no arrebatamento. E tudo começa no amor se esfriando. As pessoas pensam que o amor se esfriando é uma pessoa matando a outra, é filho matando pai, pai matando mãe. Não. Também não é, mas não. O amor pela obra de Deus, o amor pelas coisas de Deus. Você, meu irmão que está me assistindo, minha irmã, e você que está aqui no templo, tu se lembra? Quando o culto começava às 7 da noite, você começava a se arrumar às 4 da tarde. A igreja não tinha nem aberto direito, você já estava correndo para chegar no culto. Não estou falando só em termos de culto, não. Chamava para um culto ao ar livre, que hoje em dia está quase que em extinção. Você ia correndo. O evangelismo, tu ia correndo. Fazer o bem ao necessitado, tu corria. Tu era o primeiro a se colocar, botar o peito na frente. Pastor, eu quero ir. Eu quero fazer, mas com o passar do tempo, a gente foi se acomodando, e o amor foi se esfriando. Não estou dizendo que não exista mais amor, eu estou dizendo que aquele amor fervoroso, com o passar do tempo, começa a se esfriar, e por aumentar a iniquidade, o amor se esfriar, nós corremos o risco de passar uma vida toda dentro de uma igreja, adorando a Deus, do nosso jeito, achando que as coisas são do nosso. Não, eu penso assim, eu acho assim. Não, eu não acho nada, a Bíblia acha. Eu não penso, a Bíblia pensa. É assim, a Bíblia pensa. Não. No verso 37, está assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Isso foi o próprio Senhor Jesus falando, irmãos. Vocês lembram com o que aconteceu? As pessoas escarnecendo de Noé. Noé construindo aquela arca, aquele grande barco, num local que não chovia. E as pessoas debocharam de Noé. As pessoas escarneceram do Noé. Mas quando o dilúvio veio, eles deram crédito ao que Noé tinha pregado durante mais ou menos 100 anos. Alguns falam entre 100 e 120 anos, mais ou menos 100 anos. Abri só um parênteses, Noé ouviu Deus falar com ele uma única vez. Deus ficou repetindo várias vezes com ele, não. Deus falou uma única vez com Noé. E Noé passou 100 anos construindo uma arca no local onde não chovia. E as pessoas debochavam de Noé. E ele falando: gente, se arrependa, a arca está aqui, a salvação está aqui, vai vir um dilúvio aqui, vai acabar com tudo, vai inundar tudo. E o pessoal zoando. Naquela época, o amor daquelas pessoas tinha acabado, tinha se esfriado. Mas o homem de Deus continuava pregando. E quando o dilúvio veio, finalmente eles creram. Quando o dilúvio veio, aí eles se acreditaram, e eles correram para a porta da arca, e bateram na porta da arca, e Noé, com seu coração bondoso, até quis abrir a porta da arca, mas a Bíblia faz questão de dizer que o Senhor fechou a porta da arca. Tem muita gente que pensa que a salvação é universalista. Não, quando chegar lá, Deus vai falar assim: não, vem, não, sabe? Aí dá um jeitinho, entra aí todo mundo aí. Não, irmãos. Não. Mas lá naquele dia Deus pode me dar uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade agora. Uma vida inteira de oportunidade aqui nessa terra. Uma vida inteira você ouvindo a pregação do Evangelho.
Nós tivemos, semana passada, a visita no casal de missionários que a nossa igreja apoia lá em casa, que pregam o evangelho num país onde a perseguição é severa. E quando eles estavam partindo, a minha esposa, ela pegou e ela deu um abraço tão apertado, sabe, na rema, aquele abraço, sabe, aquele abraço assim, como se, sabe, como se não houvesse amanhã, porque lá não está podendo pregar mais o evangelho. Aqui nós temos tanta liberdade, nós temos liberdade para adorar, nós temos liberdade para cantar, nós temos liberdade para botar trio elétrico na rua e fazermos marchinha para Jesus. As micaretas gospels estão aí. Nós temos tanta liberdade e não estamos usufruindo corretamente da liberdade que o Senhor nos deu. Oh, irmãos, essa é a escatologia do Senhor Jesus. Que nós possamos tomar um posicionamento. E você que está me assistindo, tome um posicionamento hoje. Porque a gente fala muito em quem vai subir, a gente quase não fala em quem vai ficar. E vai ser terrível, porque quem ficar vai saber que ficou. Muita gente acha que vai ser escondidinho, não vai ser não. Vamos ver o que diz aqui nos versos 40, 41 e 42 de Mateus 24. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Cuidemos dos nossos corações, para que o amor não se esfrie. Cuidemos dos nossos corações, para que a gente não esteja numa situação como essa, batendo papo, 2 juntos no campo. Eu tenho certeza que se um foi e o outro ficou, aquele que ficou sabia das boas novas do Evangelho. Se aquele subiu, é porque ele estava fazendo a vontade de Deus, ele pregava a palavra de Deus para quem estava ali junto com ele. Ou de repente eu posso conjecturar que os 2 que estavam no campo trabalhando eram até crentes. Um com o coração fervendo por Deus, e o outro por aumentar a iniquidade. O amor já tinha se esfriado. Por isso que um subiu, o outro ficou, foi deixado para trás. Aquele que foi deixado para trás, imediatamente vai saber que foi deixado para trás. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Não tem pegadinha não, irmãos. Ei, não vai ter pegadinha não. Quem ficar vai saber que ficou e por que ficou. Em nome de Jesus. E nessa reflexão, nessa palavra de hoje, é uma palavra, queridos, que não é uma palavra para render línguas estranhas, glória a Deus, aleluia, apesar que virar, né? Uma labomboneira, não, mas é uma palavra de despertamento. Nós precisamos nos despertar para as coisas do Senhor e pararmos de empurrarmos o nosso evangelho com a barriga, como se ele tivesse pouca importância para nós. Quando a gente coloca tudo na frente, e a gente faz da nossa vida o que a gente quer, porque o amor, que um dia já pegou fogo, foi se esfriando. No verso 35, a gente volta um pouquinho,
O Senhor Jesus diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais vão de passar as palavras do Senhor Jesus. Neste texto, ele está dizendo: olha, os céus como a gente vê hoje, vão passar, essa terra no qual a gente pisa vai acabar, mas as palavras do Senhor Jesus se manterão. Se manterão de pé, para que possamos nos manter firmes e constantes na presença de Deus. Palavras de despertamento, para que não sejamos deixados para trás, mas que possamos subir com o Senhor Jesus, que possamos acender os nossos corações novamente, acender a paixão que nós tínhamos quando nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus. Era monte, a gente queria subir no monte, era vigília, a gente queria partir para a vigília, era tudo, a gente queria, sabe, evangelismo, estamos lá, estamos juntos, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer. Com o passar do tempo, a gente senta num banco de igreja, e se não tiver um ar-condicionado, puxa vida, ainda não é uma igreja bacana, ainda tinha que ter um ar-condicionadozinho para ficar bem fresquinho mesmo, para me estar sentado e com o maior conforto possível. O aumento da iniquidade faz com que o amor vá se diminuindo, mas nessa noite o amor possa aumentar, possa crescer, que essa palavra de despertamento para a igreja é para você, minha irmã, para você, meu irmão, para você que está me assistindo. É uma palavra para todos nós. Mas não desanime não. Há esperança. Há esperança. Basta reacendermos nossos corações novamente, para que possamos viver e vivenciar o que está escrito em Apocalipse 21, verso 3 e 4, está escrito assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Glória a Deus! Está passando por lutas, está passando por dificuldade, meu irmão, minha irmã, se mantenha firme, porque o Senhor, Ele mesmo enxugará do meu, do seu, dos nossos olhos toda lágrima, e toda dor e todo choro passarão, para aqueles que não foram deixados para trás, para aqueles que subirem com o Senhor, para aqueles que vivenciarem o arrebatamento de verdade. Nós chegaremos lá, e a gente vai chegar lá talvez diante da palavra de Apocalipse, talvez chegaremos até chorando, porque fala que o próprio Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Talvez a gente vai chegar lá cansado das lutas, exausto das lutas que passamos aqui, mas quando vemos o Senhor e enxergar o quanto nós perseveramos e lutamos para aquele momento, vai vir um choro, e imagine o Senhor Jesus vindo na tua direção, e Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima.
não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. O Senhor Jesus, já imaginou o que é isso? Lá na glória, você sendo consolado pelo Senhor Jesus, por todas as lutas que você teve que passar, por tudo que você teve que suportar, para se manter perseverante, seguindo ao Senhor, para não ser deixado para trás, mas para levar as coisas de Deus a sério. Ele vai te abraçar, tenho certeza disso, e vai enxugar de seus olhos toda lágrima. Mas continue, não deixe a iniquidade aumentar, não deixe o amor esfriar. Em nome de Jesus, persevere, continue até o fim, para que você possa estar de pé e diante daquele que vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Aquele que vai enxugar. Imagina o próprio Senhor enxugando dos seus olhos toda lágrima. Pensa na bênção, irmãos, e saber, lutei e venci, não fui deixado para trás, não empurrei o meu evangelho com a barriga, eu fiz a vontade do Senhor o quanto eu pude fazer, o quanto eu tive forças para fazer, às vezes cansado, às vezes com dor. Irmãos, eu estou aqui em pé, eu estou com uma dor na coluna que eu não estou aguentando, eu estou chapado de remédio desde cedo, minha coluna está doendo desde terça-feira, deu um mau jeito, mas eu estou aqui sorrindo e ministrando a palavra de Deus, porque eu sei que um dia Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, em nome de Jesus. Aqueles irmãos da igreja perseguida, que às vezes pagam com suas próprias vidas, pelo fato de pregar o Evangelho em países que não são abertos à pregação do Evangelho, o Senhor enxugará dos olhos deles também toda lágrima, em nome de Jesus. Irmãos, essa é a palavra que Deus me deu para trazer nessa noite. Que o Senhor possa lhe abençoar, que você possa não permitir que o amor esfrie, mantenha um amor efervescente, quente, pelando pelo Senhor. Esteja na presença do Senhor, não vai para um ladinho, nem para o outro, não, persevere, em nome de Jesus. Continue, está difícil, a luta está grande, continue, não para. Pastor, algumas pessoas podem dizer, eu estou ouvindo essa conversa que Jesus está voltando desde que eu nasci. Se você morrer agora, se você partir agora, para você Jesus já voltou. E morre bebezinho, morre idoso, morre homens de meia idade, mulheres de meia idade, jovens, crianças, todos partem. E que destino terá nossa alma? Então não deixemos o amor se esfriar, para não sermos deixados para trás, em nome de Jesus, mas que possamos viver com o Senhor para sempre. Amém, queridos? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor com muita alegria. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia.